Bom, boa tarde a todos. A gente vai dar início à nossa quarta sexta discursiva, agora na modalidade online. Esse evento de hoje vai ser gravado, e aí eu peço para todos ficarem bem atentos para não clicarem aí no equipamento de vocês para suspender a gravação, porque eu gosto de avisar antes, porque isso aconteceu no outro evento nosso, né? E aí a gente tem que ficar bem atento para não travar a gravação no meio, né? E a gente vai deixar essa gravação disponível depois no canal do YouTube, que vamos divulgar ainda, possivelmente até terminar a fala aqui, a gente divulga o canal aí no chat. A gente está fazendo essa sexta discursiva e eu queria primeiro rapidamente falar qual que é a proposta desse evento, né? Esse evento está ligado ao grupo de pesquisa, leitura e produção de discursos do programa de mestrado em letras da Universidade Federal de Lavras. Eu sou o professor Márcio Cano, coordeno esse curso de letras e também coordeno o grupo de pesquisa que organizou esse evento. A ideia da sexta discursiva no início foi abrir um espaço de discussão no grupo em que a gente pudesse trazer pessoas de fora para poder falar sobre questões ligadas à análise do discurso, de diferentes vertentes teóricas, nada assim muito, não só na nossa linha teórica, mas que a gente pudesse ouvir outras falas, outros grupos, pesquisadores, estudantes de mestrado, doutorado, e que viesse falar conosco, e essas reuniões seriam abertas para a comunidade. Embora a gente esteja aqui essa sexta discursiva seja designada como a quarta sexta discursiva, a gente começou a numerar recentemente, a gente fez outras antes disso. Depois de um tempo, quando ela começou a ficar mais assim, institucionalizada para nós, a gente começou a numerar, então, na verdade, a gente não está na quarta, a gente já teve algumas anteriores, né? E a gente e essa sexta discursiva, ela teve momentos em que a ideia inicial era fazer uma vez por mês, mas a gente nunca conseguiu ter essa periodicidade por conta de que levar as pessoas presencialmente na UFLA sempre custou dinheiro, né, é uma universidade do interior, né, então a gente não conseguiu manter. Então a gente fez algumas sextas discursivas de forma mais esporádica. Agora, nessa modalidade online, a gente viu uma oportunidade de retomar esse evento, né, essas sextas, de uma forma mais constante. Tanto que a gente tem aí um calendário de pelo menos 4 sextas discursivas até o nosso recesso, as nossas férias, que não serão em julho, serão agora, se não me engano, final de agosto, setembro, né, com a retomada do calendário. E aí a gente retoma no segundo semestre. Além dessa fala que a gente vai ter hoje, no dia 19 de junho, a gente vai ter uma fala sobre discurso aliás, uma fala sobre mídias e contemporaneidades. Não, isso é hoje. Análise do discurso político e o jogo de máscaras. E quem vai falar é o professor João Bem-vindo, que é da Universidade Federal do Piauí. Depois, no dia 7 de julho, a gente vai ter uma outra sexta discursiva com os professores Ramon e Ricardo, que são da PUC de São Paulo, que vão falar sobre análise do discurso e necropolítica. E dia 24 de julho, nós teremos a professora Rose, que é da Universidade Federal de Goiás, que vai falar sobre análise do discurso e paratopia. Então, a gente vai mantendo agora uma periodicidade maior, já que a plataforma facilita o nosso trabalho. Eu gostaria de agradecer o grupo de pesquisa, né, leitura e produção de discurso, né, os integrantes todos que estão aqui e os que não puderem estar, sempre trabalhando muito bem como equipe. Avisar que a Lara é responsável pelas inscrições e gerenciamento lá dos certificados, depois lá da presença. Então, todo mundo que se inscreveu, coloca o nome aqui do lado no chat, para depois disponibilizar o certificado. E quero agradecer, né, o professor Dr. Anderson Ferreira, que é meu amigo, que é
que está agora lá em Vitória, que aceitou falar aqui para o nosso grupo nessa retomada. O tema da fala dele vai ser mídias e contemporaneidade, por uma leitura ética. E o Anderson, ele é doutor em língua portuguesa pela PUC de São Paulo, fez um estágio durante o doutorado, estágio sanduíche na Universidade do Minho, em Portugal. Ele trabalha na área de língua portuguesa, né, tendo como enfoque os estudos do texto e discurso nas modalidades oral e escrita, e está agora em estágio de pós-doutorado em língua portuguesa, aliás, pós-doutorado na UFES, bolsista PNPD da CAPES. Então, eu agradeço, Anderson, sua disponibilidade. Vai ser muito boa a sua contribuição, né? A gente já conversou sobre essa questão, e eu achei que isso é uma grande oportunidade para as pessoas, para o nosso grupo, para as pessoas te ouvirem aqui. Então, eu passo a palavra para você agora. Enquanto você começa a se apresentar, eu vou compartilhar aqui o seu PowerPoint, tá? Tá legal. Bom, então, boa tarde a todos e todas, né? Obrigado, Márcio, pelo convite e também a todos aí que estão, e todas que estão ouvindo, pela paciência aí. Na verdade, assim, né? Eu agradeço o Márcio por ter me dado essa oportunidade de falar mais uma vez sobre esse tema que eu tinha falado aí, eu acho que umas 2 a 3 semanas no grupo, e eu tive a oportunidade com isso de dar uma reformulada e deixar um pouco mais claro. Espero que as coisas que não ficaram tão claras antes não fiquem claras agora e apareçam outras que não as outras que dê um pouco de discussão e debate aí. Eu vou tentar falar dentro do tempo, um pouquinho até menos, para ouvir vocês também, sobre as questões que vocês têm, inclusive de pesquisa também, do grupo, enfim. A ideia da questão do discurso é essa, né? Bom, então, a primeira coisa que eu queria dizer é assim, né? Tem um título, né? Discurso, mídias e contemporaneidade, é o que eu venho trabalhando há alguns anos, né? Esses nomes são meio guarda-chuvas, né? Discurso, mídia, contemporaneidade. E eu estou pensando nessa questão da leitura ética, porque eu trabalhei no doutorado com a questão da leitura discursiva, que, sinceramente, não sei se é um bom nome, mas, enfim, com a proposta de leitura numa perspectiva enunciativa discursiva, né? E aí, talvez eu tenha caminhado um pouco para a questão da leitura ética, e aí eu queria falar um pouquinho com vocês, e se alguém tiver alguma questão também no meio da fala, pode me interromper, se cortar aí a gravação por algum motivo também. Enfim, eu vou lá, então, falar algumas questões. Bom, já no segundo aí, isso, slide, nós temos aí um breve percurso que eu vou retomar, né, durante a fala. Então, a primeira coisa são 3 momentos breves, né? Mais ou menos como se funciona um artigo, né? Então, primeiro eu vou falar um pouco das condições de produção da minha fala, depois um pouquinho da cenografia, que é uma categoria, propor algumas análises. Aqui eu trouxe 3 textos, não sei se vai dar tempo, mas coisa rápida também para analisar. Então, seria, no primeiro momento, eu queria propor essa diferenciação entre análise do discurso e leitura do discurso, que é uma questão que me toca bastante, porque eu tive muita dificuldade com essa questão na tese, né? Porque uma coisa é analisar o discurso na minha cabeça e outra coisa é ler o discurso. E eu vou tentar discutir com vocês isso. Depois apresentar, né, essa questão que eu falei da cenografia e 2 formas de, de acesso à cenografia que no texto dele, eu vou dizer qual é daqui a pouco, mas enfim, é uma coisa que ele, Menguinot, né, é um autor vivo, então ele vive retomando conceitos.
mas ele traz um pouquinho lá atrás. E, como eu disse, propor algumas análises mais de texto de mídia. Na verdade, texto de mídia não é uma boa palavra também, mas assim, que circulam nas mídias digitais, né? Poderiam circular em outros lugares também. Bom, então, assim, a questão da leitura, né? A primeira ideia que eu gostaria de ressaltar, né, nessa proposta de diferenciação entre a análise do discurso, e aí eu sei que vocês fazem análise do discurso aí, e isso toca um pouco a gente, né, que faz análise do discurso. Então, essa proposta de diferenciar a análise do discurso e a leitura do discurso é que eu começo dizendo que a análise do discurso é tarefa de especialista. E aí a gente vai começar por aí o raciocínio, né? Então, fundamentalmente, né, o estudioso do discurso, em linhas gerais, bem gerais, né, analisa o funcionamento do discurso. Então, ele mobiliza, né, ou ele, ela, mobiliza geralmente um quadro teórico-metodológico, e aí nós podemos discutir quais quadros, né, que a gente se marca aí. Então, ele mobiliza um quadro teórico-metodológico específico. Ele se marca por algum quadro teórico-metodológico. É por isso que essas questões aparecem: análise de discurso crítica, análise de discurso pechetiana, análise de discurso de linha francesa, enfim, que também não são nomes muito bons, na minha opinião, mas para marcar um território, né, vamos dizer assim. Então, no interior desse quadro, né, desse quadro teórico-metodológico, o analista do discurso, e aqui, tá, gente, eu vou falar o analista, mas é analista ou o analista, tá? Não dá para ficar escrevendo duas formas às vezes. O analista do discurso precisa ter claro, né, os conceitos fundamentais da análise do discurso com o qual ele trabalha, que nem sempre, mesmo às vezes no quadro delimitado, nem sempre é fácil, né? Como vocês podem observar aí na labuta da análise que nós fazemos todos os dias, né? E também, além desses conceitos, né, delimitados dentro de um quadro, o analista também precisa ter claro o objeto de estudo, né, o discurso. E é muito legal isso, porque a gente trabalha com discurso todos os dias, vamos dizer assim, né? A gente fala, estamos analisando discurso, mas às vezes, muitas vezes, a gente não tem claro o que é o discurso no sentido conceitual, né? Por exemplo, alguém diz para você o que é o discurso, então você não tem isso muito claro. Isso talvez seja um problema normal aí da análise do discurso, né? E também o analista do discurso, né, também tem que ter algumas categorias, né, uns termos chaves, vamos dizer assim, que geralmente perpassam, né, essas categorias perpassam seu quadro teórico metodológico, suas análises, etc., chavões assim, que são as condições que, para vocês terem uma ideia, eu acho que vocês devem ter, ou já na biblioteca, o Márcio deve ter falado, tem um livro, um dicionário feito por Charcot e Menguenot, um dicionário da análise do discurso, verde, grandão, assim, que se você começar a folhear aí, né, se você começar a folhear, você vai começar a ver esses termos chaves da análise do discurso. E é meio desconcertante quando começa a folhear aquilo, porque são muitas vertentes da linguística, das outras análises, enfim. Você pode começar a ter dificuldade de classificar, por exemplo, uma análise de discurso francesa. A gente vai começar a perceber que talvez nem o que a gente chama de analista de discurso francês se marcam como analista de discurso francês. Então, quando falam o Jarbas, né, Márcio, gosta muito de falar para nós, olha, coloque a análise de discurso de linha francesa. Eu sempre falei para o Jarbas que eu não entendia isso, porque o próprio Menguenot, o Márcio citou, né, que eu fiz um sanduíche em Portugal, e a professora portuguesa não entendia porque a gente dizia análise de discurso francesa. Para eles, Menguenot é Menguenot, é como um autor que está circulando por aí, como Adam,
como Charcudot. Por que análise de discurso francesa? E nem o próprio grupo do Péchet se entendia como análise de discurso francesa. E eles não se marcam como análise de discurso francesa. E a gente vive colocando linha francesa aqui, enfim. É uma questão para a gente pensar aí para frente. Bom, então é esse próximo slide que o Márcio já colocou aí. Eu volto ao conceito aqui de formação discursiva, por exemplo. Então, eu falei das condições de produção, né? Ainda estou falando do analista, não estou falando da leitura do discurso, mas do analista do discurso. Nós estamos aí no âmbito das palavras técnicas, né? Vamos dizer assim. Então, eu vou dar um exemplo da formação discursiva. Por exemplo, a gente quer trabalhar com formação discursiva. Isso é um problema, né? Então, muitas vezes, né, por meio dessa mobilização desses conceitos, né, nós sabemos qual análise o trabalho, ou analista, ou, enfim, se filia, né? E aí a gente faz esses guarda-chuvas, francesa, crítica, sei lá, né? Anglo-saxônica, essas coisas todas. Bom, isso significa, né, que no interior da análise de discursos, os conceitos mais correntes não são operados e compreendidos pelos analistas da mesma forma. Então, por exemplo, se vocês pegarem esses quatro aí que está no slide, em algum momento você vai ver alguém dizendo que é análise de discurso de linha francesa, esse pessoal aí. E mesmo assim, você pega o conceito de formação discursiva deles e aparece um pouco diferente cada um. Então, é um pouco complicado lidar com isso, né? Então, mesmo no quadro da análise de discurso chamada, né, francesa, as coisas não são tão simples, tá? Então, por exemplo, a noção de formação discursiva é introduzida por Foucault, revista por Péchet, reconfigurada por Curtini, né? Posta à prova aqui, às vezes, muitas vezes, como categoria por Anne Erland, né? Ela trabalha como categoria, né? E etc. E fora esses aí que eu citei, assim, mais conhecidos, existem outros e outros e outros que trabalham com essa questão da formação discursiva de formas diferentes, enfim. O próprio Menguenot, se vocês lembrarem, eu sempre fico com isso na minha cabeça, no prefácio para a edição brasileira do Gênio do Discurso, ele disse, assim, aquele Gênio do Discurso, né, o texto dele talvez mais difícil, mais teórico, ele fala assim no prefácio à edição brasileira, isso em 2008, né, a segunda edição brasileira, né, pela Parábola. Ele diz, se fosse pensar em uma coisa diferente que eu colocaria nesse livro de 82, né, o livro é de 82, 83, sei lá, eu trocaria a noção de formação discursiva, que eu coloquei lá, por a noção de posicionamento. Bom, aí já dá uma diferente, e eu fico pensando nisso, né? O que ele está pensando com formação discursiva. Depois ele vai trabalhar essa questão de formação discursiva, o Menguenot, por exemplo, com as questões de formação discursiva para construção de corpos. Então ele diz que quem forma a formação discursiva é o analista. Isso é muito legal até, né? Porque dá uma outra característica para a formação discursiva que parece, às vezes, homogênea, que está lá um grupinho, né? Que a gente pega e coloca e analisa. Mas não é bem por aí. Bom, então daí, né? Talvez a gente pode pensar nessa primeira diferença entre análise do discurso e leitura do discurso, né? Então, aí eu acho que na leitura do discurso, aí eu estou fazendo diferenciação, tá? A leitura do discurso não opera, né? Não opera necessariamente por categorias, mas por efeitos de sentido. Isso aí eu vou tentar discutir um pouquinho mais para frente nas análises com vocês. Então, volto aqui à questão, uma hipótese, tá? A leitura do discurso não opera necessariamente por categorias, como o analista faz, mas por efeitos de sentido. E aí, então, eu acho que, de certa forma, qualquer indivíduo lê o discurso, mas poucos o analisam. Tem essa diferenciação, tá? Talvez seja aí uma provocação, mas a gente pode discutir isso. A segunda ideia, né, ainda na proposta de diferenciar, e aí eu falo diferenciar metodologicamente, né? Estou fazendo uma diferença metodológica aqui, não empírica, tal. Diferenciar a análise do discurso da leitura do discurso é que é preciso lembrar que a noção de leitura é bastante aberta, né?
Por isso, eu acho que eu tive até dificuldade de falar do meu trabalho quando eu falava de leitura, porque sempre relacionava a leitura que eu estava fazendo no trabalho com a leitura de escola. Então, sempre falavam que era da pedagogia, porque eu estava fazendo um trabalho de leitura. Nada contra a pedagogia, mas está na memória que essa leitura é para ser ensinada, né? Enfim, então, na minha opinião, a leitura do discurso é constitutiva, né, da própria história da leitura, né? Ou seja, quando lemos, nós lemos, em primeiro lugar, o discurso. E aqui, para ser mais específico na nossa fala de hoje, quando lemos, somos interpelados, né, pela cenografia. E aqui a ideia de cenografia que eu trago é um pouco ampla, mas aí eu vou ficar no Menguenô, tá? Mas nós somos interpelados pela sonografia. Então, qualquer indivíduo, né, lê sempre o discurso. Isso parece assim, mas, né, de novo, né, quando eu mostrei meu projeto para a professora portuguesa, ela disse, eu com um monte de entusiasmo, né, e ela disse, eu falei, vou fazer uma leitura do discurso. Ela falou, mas não é óbvio isso? É, é óbvio, né? Você vai ler o discurso. Como assim é óbvio? Não, é óbvio, todo mundo lê o discurso. Falei, tá, mas então vou explicar como isso está funcionando, porque ela disse que é óbvio, né? É óbvio, todo mundo lê o discurso. Bom, então, independentemente de ter na mente, né, um indivíduo qualquer, um usuário, enfim, independentemente de ter na mente a noção de discurso, ou independentemente aí outra provocação de ser alfabetizado ou não, esse indivíduo, alfabetizado ou não, lê o discurso. Aí nós temos uma questão interessante, né? Que acho que aí essa hipótese, né, pode soar até otimista, né? Mas no interior do discurso, por exemplo, você fala assim, todo indivíduo lê o discurso. Nossa, que otimismo você está tendo, né? Todo mundo lê de uma forma mais ampla as coisas, né? Mas é no interior do discurso, né, e das suas formas de materialização e textualidade que a ideologia, as crenças, os valores de dada comunidade discursiva atuam. E é aí que nós somos pegos nas armadilhas, né? Então, uma dessas, vamos dizer assim, comunidades pode ser a instituição escolar, que eu gosto sempre de retomar aqui, que nunca é neutra, tá? Então, o gesto escolar, né, como diz Bourdieu, o gesto é como se fosse um indivíduo tivesse, vamos mentalizar assim, o indivíduo tivesse indo bem, né, na vida, né, pequenininho, lendo o mundo de uma forma, sei lá, autônoma, de repente ele tem que passar pela escola. E a escola vai criar um gesto de leitura do mundo para esse indivíduo. E é isso que o Bourdieu está falando. A escola, ela tem umas construções, eu não sei se a palavra é boa, mas construções técnicas de leitura. Então, depois da escola, nunca nós mais vamos ser os mesmos, por bem ou por mal, né? Então, Bourdieu diz o seguinte, né, que esse gesto escolar nos torna, de certa forma, técnicos na prática de leitura, né? Muitas vezes, né, queremos construir sentido em textos que não foram feitos para ter sentido. Então, a gente sempre está querendo dar sentido para as coisas, inclusive em textos que não foram feitos para ter sentido. E aí, vocês, talvez, que são de letras, não sei se todo mundo é de letra, mas talvez vocês tenham passado pela literatura do simbolismo, por exemplo, né? Aquele esforço enorme de dar sentido para aqueles poemas, que talvez não tenha necessidade de dar sentido, mas tem um efeito musical, tem um efeito cromático, monocromático, enfim, mas sentido de verbal talvez não, enfim. Ou então, né, estou seguindo ainda aqui Bourdieu, a leitura, né, uma universalização de uma maneira particular. Aí eu cito Bourdieu, eu acho que tem aí, Márcio, no 3 citações próximas. Pode passar essa aí. Isso. Aí eu vou citar os 3 aqui, né? O Bourdieu, o Anger Müller
e eu estou aportuguesando, e o Michel Dissertot. Então, Bourdieu diz o seguinte aí, no primeiro slide, né? Penso, diz ele, na leitura que podemos chamar de estrutural. Tá? Então, antes de ler aqui, eu estou pensando aqui nesse gesto escolar e universitário de ler. Né? Penso, diz ele, na leitura que podemos chamar de estrutural, a leitura interna que considera um texto nele mesmo e por ele mesmo, que o constitui como autossuficiente e procura nele mesmo sua verdade, fazendo a abstração de tudo que está ao redor. E aí, o que ele quer dizer com fazendo abstração de tudo que está ao redor é fazendo abstração das condições sócio-históricas de produção, né, do discurso. Então, qualquer semelhança com a leitura precisada na universidade não é mera coincidência, né? Já que a escola e a universidade são instituições históricas e conservadoras, né? Por mais que tenha resistência. E aí é o que o Anger Müller, na segunda citação, chama de problema da autoridade dos analistas, ainda no campo da leitura. Né? Então, eu cito aqui, vou ler esse pedacinho de novo, aí, do meio aí para vocês. Então, a hermenêutica e o estruturalismo, diz o Anger Müller, né, tende a reivindicar uma autoridade especial, capaz de julgar quais são as boas e as más interpretações. Portanto, ainda que esses quesitos possam ser relevantes no caso do discurso ordinário, o discurso altamente especializado de intelectuais e acadêmicos levanta inevitavelmente a questão da autoridade interpretativa. E aí, só para dar uma ideia para vocês, não podemos ler qualquer coisa na universidade, nem qualquer coisa sobre os textos que nos dão para ler. É isso que ele está dizendo. Não dá. Existe aí um gesto histórico que a gente precisa seguir, né? Então, é a autoridade interpretativa. Assim, se devemos nos basear em análise análise sobre boa interpretação, entre aspas aí, né, dos textos do discurso intelectual, ele está falando do discurso acadêmico aqui, devemos fazer exatamente o que os produtores simbólicos, né, as pessoas que escrevem esse texto, fazem. Debater os que outros desejam dizer. Então, assim, ao invés de a gente ficar reproduzindo resenhas sobre o que o autor quer dizer, ele está dizendo o seguinte: nós devemos debater o que outros quiseram dizer, e não ficar produzindo resenha e falando como um papagaio, repetindo isso, né? Então, assim, a fim de se distinguir de outros produtores, e assim marcar a sua diferença. Aí ele faz essa pergunta provocativa, né? Não seremos nós obrigados a concorrer com intelectuais que, em sua própria existência, digladiam-se em uma luta constante para encontrar o sentido? Ou seja, a gente não precisa entrar nessa briga deles, né? De intelectuais que ficam dizendo isso é assim, isso é assim, isso é assim. A gente precisa marcar uma diferença e seguir, avançar na nossa pesquisa, né? Isso é interessante na nossa leitura acadêmica, né? A leitura da universidade que nós temos que fazer, esse gesto mesmo específico de leitura que nós temos que fazer. Bom, e outra citação do Michel Dissertot outra tensão interessante, né? Diz ele, né? Última citação aí. Levanta entre textos e seus leitores uma fronteira, ele tá fazendo uma crítica, né? Dos grandes, principalmente daquela leitura hermenêutica, né? Levanta entre textos e seus leitores uma fronteira que, para ultrapassar somente eles, verdadeiros intérpretes, entregam os passaportes, transformando a sua leitura legítima, ela também, em uma literalidade ortodoxa que reduz as outras leituras, também legítimas, olha só, também legítimas, a ser apenas heréticas, não conformes ao sentido do texto, ou destituídas de sentido, entregues ao ouvido. Deste ponto de vista, o sentido literal é o sinal e o efeito de um poder social, o de uma elite. Né? Aí, só para pensar um pouquinho aqui, é só ver esses jornais que chamam autoridades da economia para dar sentido à coisa, né? Oferecendo-se uma leitura plural, o texto se torna uma arma cultural, uma reserva de caça, o pretexto de uma lei legítima, como literal,
a interpretação de profissionais e clérigos socialmente autorizados. Talvez a gente não tenha tantos clérigos agora, mas temos outros tipos de atores sociais socialmente autorizados a fazer uma leitura legítima daquilo. Então, nós sempre estamos recebendo essas leituras legítimas de tudo, né? E aí é um gesto de leitura. Bom, e aí eu chego aqui no meio aqui da nossa história, né? Então, assim, ora percebe-se, né, nessas citações o efeito de uma tensão, né, que escreve certos tipos de leitura ou gestos de leitura no interior de formações discursivas, né? Então, assim, ler na mídia, ler na academia, né? Academia não de corpo, mas academia de universidade, ler literatura, ler na religião. Então, assim, há gestos específicos, né? Se vocês entrarem aí, por exemplo, na galera da crítica literária da universidade, vocês vão ver que eles vão discordar da nossa leitura da análise de discurso, porque há gestos lá, rituais de leitura, enfim, né? Então, é disso que eu gostaria, então, de marcar essa diferenciação entre análise do discurso e leitura do discurso, né? Então, da ética na leitura, né, que está lá no título, né? Então, essa ética aqui eu não trouxe nem de uma concepção filosófica, nem de um autor filosófico, é uma questão que se debate, uma ética mais contemporânea, talvez, né? Então, uma postura ética sobre a questão da leitura visa enfrentar, né, tem como objetivo enfrentar se somos todos, em certo sentido, leitores, mais uma vez é a provocação, né? Somos todos leitores, sendo analista, nós, analistas, sabemos que poucos são analistas, nem todo mundo é analista, né? Por isso, a ética se apresenta como um debate. Em nosso caso, como negociação dos efeitos de sentido. Porque a análise de discurso não busca a justa compreensão do texto. A análise de discurso não está interessada em dizer o que é verdadeiro, o que é o correto, enfim, né? Ela não se interroga sobre o certo ou o errado. Desde o começo de Pechet não era essa a questão. Inclusive, o Pechet saiu, de certa forma, contra essas que ele chamava de igrejinhas dentro da universidade, que até hoje, inclusive, tem. Então, a ética na leitura se torna sempre um debate constante, né? Incessante, que nós devemos fazer, nós analistas, né? Uma janela aberta para o devir. Uma leitura ética, né, precisa ir, na minha opinião, atravessar essa... O Anderson está travando, cortou a sua fala. Você está meio parado aí. Contando sem... Mas sabendo... voltou? Voltou aí, não. Voltou, não. Eu Agora, sumi aqui, peraí. agora voltou. Voltou? Beleza. Tá ouvindo, não? Agora a gente está ouvindo. Aí você dá uma retomadinha aí no 1 minuto. Tá legal. Eu acho que eu estava dizendo assim, né? A ética na leitura é um debate constante e incessante para nós analistas do discurso, né? Então, na minha opinião, a ética precisa atravessar essas bolhas ideológicas, contando sempre, né, que ela mesma não pode estar dentro de uma bolha. Pode chamar, acho que travou aí, Márcio. Acho que travou de novo. Bem na hora que você começou 1 minuto perdido, tá ouvindo, travou de novo. Vamos fazer assim. Aí eu não sei, mas vamos continuar. E a gente vai avisando quando trava. Mas pode continuar. Poderia chamar aqui nos nossos termos da análise de discurso de formação discursiva, tá? Não há problema nisso. Bom, sabendo então que a nossa própria leitura ética poderia estar dentro de uma formação discursiva específica ou marcada por uma formação discursiva específica, a gente precisa abrir aí para o debate, né? Na construção e negociação de efeitos de sentido, tá?
a fim, né, vamos dizer assim, celebrar aí a coletividade em detrimento da individualidade. O momento não é muito fácil, né, de hoje, de falar em coletividade, essas questões, mas, enfim, é uma ideia, tá? Bom, então aí o slide está resumindo aí, né? Eu até agora optei por diferenciar a análise do discurso do discurso, né? Com essa questão ética, com a ideia da ética, com um debate constante, incessante. A ideia da ética mesmo, muito simples, não são normas que a gente precisa seguir. A ética, Ô a Anderson, ética travou deve de novo. enfrentar coisas novas todo dia, então não tem norma para ela. Ah, Deixa eu falar o seguinte, deixa eu só pedir para as pessoas, geralmente eu peço para elas deixarem a câmera aberta para a gente poder interagir com algumas carinhas, mas vou pedir para algumas pessoas fecharem a câmera, porque talvez fique melhor. Bem? pode Pode ser. continuar, Anderson. Estou Tá ouvindo. ouvindo aí? Beleza. Então, só para resumindo aí no slide, então, agora que eu fiz essa diferenciação, parece um paradoxo, né? É isso que me deu a oportunidade de reformular da segunda fala para essa, eu queria propor essa aproximação da leitura do discurso, da análise do discurso, né? E aí propõe dizer, né, que para fazer análise do discurso é preciso fazer leitura do discurso, né? No sentido de uma leitura ética. Então, essas questões aí que estão no resumo. Então, nesse ponto, eu passo, então, segundo momento da fala, eu estou caminhando já para o final, que trata da a categoria de cenografia, né? Que eu disse que antes era uma categoria, na minha opinião, ampla, assim, eu estava tomando como ampla, mas aqui eu vou tomar mais ou menos o que o Meguenot propõe sobre a noção de, grosso modo, claro, né? De cenografia, tá? Então, esse esquema aí que nós vemos aí nos dá conta de uma espécie de primeiro acesso à cenografia, tá? Só para ter uma referência, esse primeiro acesso, essa DAKES, né, que eu vou chamar de DAKES daqui a pouco, se encontra lá na Novas Tendências da Análise do Discurso, um livrinho geralmente vermelho do Meguenot, lá para 88, 89, né? Publicado no Brasil, acho que em 89. Primeira edição. Então, nesse slide aí, vocês veem o seguinte, né? À esquerda, né, um texto publicitário aí, bastante amador, isso aí foi recebido via WhatsApp. Então, é um texto que pode circular em blogs, em sites, em redes sociais, ou até fora disso, né? Em panfleto e tal, que sendo encaminhado, enfim, né? Ou aparecendo nos nossos sites como invasor, né? Pode também ser materializado em forma de panfleto, como eu disse, cartaz fixos, tal. Então, há uma coisa aí que nós podemos falar desse texto, né? Nós poderíamos falar, tomando ele como discurso, várias coisas. Eu queria só focar aqui na questão da DAKES discursiva, que tem um esqueminha aí ao lado. Então, a DAKES discursiva, segundo Benguenot, consiste no primeiro acesso à cenografia. Isso ele fala lá atrás, depois ele vai formular essa questão de cenografia, né? Esse termo DAKES aí, vocês podem ver que não é um pouco muito corrente na AD atual. Tem alguns trabalhos falando da DAKES, mas depois da teoria da enunciação caiu um pouco, né? Enfim, mas tem algumas coisas falando da DAKES, né? Mas essa questão da DAKES pode nos dar um primeiro acesso à cenografia, como eu disse. Então, esse acesso, muitas vezes, né? Esse acesso à cenografia é tarefa do analista. E aí eu volto aqui a falar do analista e do leitor, da leitura, do discurso e da análise do discurso. Então, a DAKES, para o Meguenot aí, tem 3 instâncias indissociáveis, né? O sujeito, o espaço e o tempo. Ou, se vocês preferirem aí, o produtor, leitor, né? O eu, tu, do Benveniste, né? A topografia, né? Que é o espaço. E aí, uma outra provocação aqui mais para frente,
o espaço ou a cultura, né? E a cronografia, que é o tempo. Tá? E essas três instâncias indissociáveis é o que nos dá as condições sócio-históricas de produção, as condições de produção, enfim, que o Márcio também comentou numa fala dele atrás, aí, semana passada. Bom, então o nosso exemplo aí, os sujeitos são o enunciador publicitário, e aí está dando categoria, né, vamos assim, adjetivando esse enunciador. Então, é o enunciador publicitário, da onde ele fala, e o co-enunciador é o consumidor em potencial aí, né? A topografia, a gente pode discutir isso também de outra forma, mas eu coloquei que é o espaço, né, indeterminado, a cultura, vamos dizer assim, o espaço indeterminado da estética corporal, e a cronografia é a cultura ocidental contemporânea. Bom, aí tem, claro, grosso modo, porque, assim, a beleza tem várias culturas, né? Mas a cultura ocidental contemporânea ainda legitima a beleza, enfim. Esse é o tempo que nós temos aí. Então, em nossas análises, aí nós estamos interessados, né, em particular, com esse embreante hoje e tal, enfim, né? Mas eu estava fazendo análise do embreante hoje, porque como o texto circula nas mídias, então hoje é sempre hoje, né? Então ele não ia variar muito, né? Mas esse texto nos dá a oportunidade de esclarecer, né, um pouco mais as diferenças e convergências, vamos dizer assim, entre análise e leitura do discurso. O discurso publicitário interpela o leitor no primeiro encontro com a cenografia. Olha só, então, o que eu estou dizendo, o discurso publicitário nos interpela como leitores no primeiro encontro com a cenografia, né? No sentido de efeitos de sentido. Então, nós estamos na análise na leitura do discurso, desculpa. Então, nesse primeiro efeito de sentido, nós estamos na leitura do discurso. Deu uma O travada. leitor, os discursos. Deu uma travada aí, um minuto. Você lembra de onde eu parei? Eu acho que 30 segundos só. Se deu uma parada, mas não consigo te localizar exatamente onde. Ah, tá. Não, eu volto aqui, então. Tá. Bom, então esse texto aí nos dá, esse texto que vocês estão vendo aí, com esse esquema, né, para a gente diferenciar as convergências e as divergências, talvez as mais convergências entre análise do discurso e leitura do discurso, né? Então, esse discurso publicitário que vocês veem interpela o leitor no primeiro encontro com a cenografia, né? Esse primeiro encontro com a cenografia está no nível dos efeitos do sentido. Então, isso é um pouco abstrato, mas é como se os efeitos do sentido tivesse alguma influência na nossa mobilidade social. Eu lembro aqui da eleição, por exemplo. Qualquer eleição, qualquer pleito eleitoral, muitas vezes, em cidades pequenas, o que é falado ali, na hora, uma hora, um dia antes do voto, às vezes cria um efeito de sentido que não dá para mudar muitos resultados das eleições. Eu já vi candidato na cidade de Guarulhos, por exemplo, perder por causa de um boato, que era boato, hoje é fake news, né? Então, assim, esse efeito de sentido nos interpela o primeiro sentido na sonografia com o leitor. Ora, se o leitor, como nós fazemos todos os dias nosso trabalho de pesquisa, ocupa o lugar do especialista, então a tendência é que ele acesse a sonografia por outros caminhos. Há uma diferença aí em ler, né? Buscando outros discursos, o interdiscurso, né? Então, muitas vezes vamos buscar aí umas DEICs, que vamos chamar um pouquinho mais para frente de DEICs fundadoras, como é que eu chamo. Então, nós temos tempo, como analista, de se debruçar no texto e no discurso. Parou de novo? Não. Anderson travou. Tá demais, hein? Travou. Você falou assim, muitas vezes vão buscar os discursos e muitas vezes vão buscar dates. Ah, ok, beleza. Então, assim, a tendência é que nós entremos no
como analistas, nós entremos nesses acessos à cenografia, mas como leitores, no dia a dia, não. A gente fica no plano do efeito de sentido. É um pouco abstrato isso, mas é porque o analista tem tempo, vamos dizer assim, para se deduras desse discurso. Bom, então, o analista vai, por exemplo, indagar. Nossa. De novo. Pior que eu não sei o que fazer aqui. Não, na verdade, assim, a gente está lidando com a internet e com as redes, né? Então a gente tem muito controle não. Então a gente vai voltando mesmo. Vai ter que. Mas isso é tranquilo, isso acontece bastante. Tá legal. Então, por exemplo, o analista vai querer indagar, por exemplo, debruçando na análise do discurso, o papel social do sujeito, o produtor, a construção do espaço. E na tarefa de leitor, eu não estou diferenciando numa qualidade, não, tá? Mas na tarefa de leitor, nem sempre a gente tem tempo de fazer isso, né? Acessar a cenografia dessa forma. Então, nós, né, independentemente de sermos especialistas ou não, somos sempre interpelados, né? Somos sempre interpelados pela cenografia, no sentido dos efeitos de sentidos, né? E aí, se vamos adiante ou não, é uma questão de interesse, enfim, né? Eu vejo muito, por exemplo, os militantes de grupos militantes fazendo o papel, muitas vezes, de analistas, né? Indo muito além daquilo que comumente a gente consegue enxergar no discurso. Não sei se vocês já perceberam isso. Geralmente, esses grupos militantes, por exemplo, do pessoal da questão ética racial, pessoal militantes negros, eles veem coisas que a gente não vê. Então, isso é muito interessante pensar na condição dele como analistas. Então, assim, então, se lemos como uma atividade de trabalho ou se lemos com outras finalidades. E aí é uma diferenciação que eu estou fazendo aqui, tá? Ou mesmo se lemos como simples estímulo semiótico, né, que a leitura nos impõe. Por exemplo, aparece a leitura na tela, ou, enfim, esses estímulos que a leitura acaba nos impondo. Tudo bem aí, Márcio? Tá normal? Tá. Beleza. Aí a gente fica pensando que parou. E vamos parar de falar. Bom, então o Menguenot propõe também, beleza. Menguenot propõe também que existe uma outra forma de acesso à cenografia, né? Como nós já falamos aí. É o que ele chamou de deixe fundadora. Isso é muito interessante para nós analistas, que muitas vezes o que o leitor que fica no efeito de sentido não vai além. Não vai além por motivos óbvios. Ele não vai ler aquilo lá porque passou, né? Que ele chamou de deixe fundadora. E aí no livro da análise do texto de comunicação, que ele não desenvolve tanto isso, vocês devem ter aquele livro branquinho e pretinho aí, na nova 2013, ele chama de cenas de fala validadas. Ele fala que sempre na cenografia, a cenografia ela escreve uma cena de fala validada positiva ou negativamente. Então, nas palavras do Menguenot aqui, eu cito ele, né? Abre aspas. Uma deixe fundadora deve ser entendida como as situações de enunciações anteriores que a deixe atual utiliza para a repetição, da qual retira boa parte da sua legitimidade. Ou seja, o que nós estamos lendo já está em outro lugar, já está no interdiscurso, tá? E o analista vai atrás, geralmente, disso. O leitor não tá interessado muito nisso, porque não dá tempo, enfim. Bom, esse aspecto positivo, né, dado pelo termo legitimidade, né, como eu disse, foi modalizado por Menguenot em 2013, né, que ele fala, nesse texto de comunicação, ele fala
que as cenas validadas podem ser validadas positiva ou negativamente. Eu vou mostrar numa análise que nem sempre é validada positivamente. E é uma questão também de falha, como diz Peixe, né? Sabemos que nem sempre uma DEX fundadora é bem-vinda em outro tempo e espaço. Por exemplo, uma DEX fundadora hoje, acho que esse próprio, você pode até deixar esse outro que eu vou falar dele agora, Márcio. Isso, uma DEX fundadora hoje racista não é bem-vinda no nosso tempo. Não sei se vocês concordam com isso. Não é tão simples assim ser racista mais, espontaneamente, falar abertamente sendo racista, porque há resistências, né? Então, essa DEX fundadora não é bem-vinda mais aqui. Bom, então aqui eu vou fazer essas 3 análises. Eu trouxe 3 textos aqui, está acabando já, né? Então, esse é o primeiro texto, né? Veja que eu estava falando lá no título, né? Da leitura, mídia, discurso, contemporaneidade, leitura ética, e aí eu falei, há uma diferenciação entre ler, né, análise do discurso e leitura do discurso. Então, eu queria explicar isso agora, mas com calma, nesses 3 textos, bem curtos aí que eu vou falar. E deixar um espaço para a gente debater aqui também. Bom, esse primeiro texto é uma foto, tá? É uma foto, isso aí tem, eu não coloquei de quem é a foto, mas é uma foto que tem direito autoral, bonitinho e tal. E ela não está assim, ela não circulou assim, tá? Aí, Márcio, você pode passar para o outro. Isso, ela circulou assim. Ela é uma foto de um fotógrafo de uma revista, se eu não me engano, e ela circulou com esse enunciado embaixo. Então, já aí é uma intervenção na materialidade semiótica, né, que é a foto, e essa foto é sensacional, né? Parece até uma montagem. E você tem essa questão do vírus aí, enfim. E aí tem essa legenda aí, né? Em 2 semanas, números de negros mortos por coronavírus é 5 vezes mais. Travou, Anderson. No Brasil. E aí, essa foto circulou dessa forma, provavelmente. E aí, nós temos. Deu uma travada. Oi, voltou? Deu uma travada quando você terminou de ler o texto da foto. Ah, beleza. Então, beleza. Só para dizer, né, essa foto ela circulou nesse texto, né, oficialmente numa revista, numa reportagem longa sobre a questão racial e o coronavírus. Beleza? Ela circulou assim. Então, Márcio, você pode pôr a outra. Isso. Eu mesmo, né, recebi essa foto assim no status do WhatsApp. Dessa forma aí. Olha que a intervenção é diferente. Eu fui atrás das outras 2 fotos porque eu estava interessado em saber se ela existia, tal, se era montagem ou não, que eu queria analisar. Eu recebi assim no status do WhatsApp. De alguém lá, uma amiga, colocou assim. Veja que a intervenção aí é diferente, né? Tem a ver com a questão racial, mas abrange um pouquinho mais a questão racial. Bom, o que eu queria dizer para vocês? Como leitor, fazendo uma leitura do discurso, né, eu tenho um efeito de sentido. Não sei se vocês... Agora eu acho que eu consigo explicar melhor. Eu tenho um efeito de sentido aí. Né? 520 anos e ainda estamos longe de acabar com a desigualdade social nesse país. Então, é muito mais do que a questão étnico-racial, que é a da reportagem, e agora a desigualdade social. Eu tive esse efeito de sentido. Eu poderia, como leitor, passar e comentar nessa bolha aí, nessa formação discursiva Só que eu fui atrás, como analista, e descobri que há outras DECs, outras materialidades dessa foto e outras questões colocadas por aí. Então, aí, como analista, eu tive um acesso à cenografia diferente, como eu mostrei nas fotos anteriores, no texto, né? Estou chamando de texto anterior aqui, que nos dá um outro tipo de leitura, que nos dá
de certa forma, uma análise do discurso, né? Buscando essas questões de condição de produção, como foi produzido, enfim. Só que eu recebi dessa forma. Então, é uma proposta de leitura, independente de eu conhecer os outros textos. Bom, a próxima, eu vou passar rápido, Márcio. Infelizmente, essa está muito desatualizada, eu falei isso na primeira fala, infelizmente, né? Porque eram 10 mil mortes, eu não sei nem quanto está agora, sinceramente, está mais de 35 mil. Mas tem um caso aí específico, tá? De interessante para mostrar uma coisa dada no tempo, né? E aí, quando ela ficou velha, esse texto ficou velho, ficou até mais interessante explicar. Você pode passar, viu, Márcio? A outra, eu tenho umas marquinhas, isso. Aí, então, nós temos aí, eu coloquei a Dates, né? Atual, que é uma cenografia de convite, que tem eu não sei se posso chamar de efeito de humor, não sei nem se isso é humor, né? Mas é um enunciador, né? É um enunciador convidando, no caso, né? No caso específico que vocês conhecem bem, em pleno 10 mil mortes, o inominável presidente falou que ia fazer um churrasco e tal. Então, esse é o convite para essas pessoas irem no churrasco, a cenografia do convite. Nós temos um espaço, uma Deix atual, né? O produtor enunciador é uma espécie de aniversariante ou anfitrião, sei lá. O co-enunciador, né? Aí você se marca como leitor aí, como co-enunciador do jeito que você pretender, ou questionando, ou assumindo, ou rindo, enfim. E nós temos aí uma Deix fundadora que remete, né, a uma questão política, ideológica, a questão que está acontecendo no Brasil há algum tempo. Então, nós temos as marcas de tempo, de espaço, de cultura e os produtores, né? O eu e o tu, o produtor e o sujeito leitor. Engraçado que esse enunciador, ele é um enunciador, é como se fosse um enunciador produzido pelo produtor, né? Para não é, você pode ver, não é a pessoa que fala isso, né? Não tem como fazer uma comparação com alguém pensa dessa forma. Então, o enunciador é feito para trazer esse efeito de humor. Tá? Então, assim, há uma ideia aí de leitura do discurso, e se nós acessarmos a cenografia Deix, a fundadora, e as questões do enunciador, do tempo, do espaço, a gente começa a fazer análise do discurso. Né? Entender como funciona isso, busca uma condição de produção, onde ocorreu isso, quem disse isso, quais as condições para alguém dizer que vai fazer um churrasco num momento desse, e alguém, esse não é qualquer alguém, é um papel social de presidente da República, etc, etc, etc. Então, essa é a nossa análise do discurso. Né? E, por fim, Márcio, eu queria mostrar, esse aqui já é antigo, vocês devem conhecer também, a campanha publicitária da marca da cerveja Skol, né? Eu vou ler umas coisinhas que eu escrevi aqui rapidamente, aí se travar, você me avisa aí. Tá. Então, assim, a marca da cerveja Skol, né? 2015. Então, assim, eu coloquei aí figura 1, figura 2, tá? Esquerda, direita. Após se comunicar com seus consumidores por meio da cenografia da esquerda, né? Figura isso, da esquerda, no medium outdoor, né, no suporte outdoor, fixado no ponto de ônibus da cidade de São Paulo, essa Deix aí, né, essa Deix que eu estou pensando aqui, enunciador, co-enunciador, tempo e espaço, tá? Essa Deix sofreu uma intervenção, uma coprodução, né, de um grupo feminista. E essa intervenção é real, tá, gente? Não é montagem, não. As pessoas, como estava no ponto de ônibus, essa menina é uma das publicitárias, né? Então, foi tirar foto, tal. Então, ela sofreu essa intervenção, essa coprodução de um grupo feminista, né? Nessa materialidade verbo-visual aí, que estava no ponto de ônibus, à esquerda, que obrigou, né? Essa intervenção abrigou, aliás, desculpa, vozes dissonantes. Por que vozes dissonantes?
Esse trouxe o nunca é outra voz que aparece aí, tá? Ou outras vozes, né? O que incitou, né, a empresa, a Skol, produzir, né, através do departamento de marketing dela, uma outra cenografia, essa à direita. Então, ela retirou todas essas cenografias, tinha várias cenografias, assim, a campanha machista, sexista, misógina, enfim, e tirou todo do mercado e começou a produzir essa do lado direito, né? Então, ela pagou, a Dex tentou, né, apagar, a Dex fundadora dessa primeira, à esquerda aí, né, que legitimava, aí que eu falo das cenas de fala validada, legitimava negativamente, que o Megnon fala no primeiro livro, Novas Tendências, que é legitima, ele fala. Depois, ele lá na frente, ele fala, ó, legitima positiva ou negativamente. Então, nós podemos ver que essa cenografia à esquerda legitima negativamente a Dex atual, essa esquerda. Isso significou apagar, além de um espaço e tempo histórico ideológico, né, um enunciador, sujeito ideológico, que representa historicamente uma formação discursiva. Ou seja, formação discursiva pelo menos sexista, né? E a qual fora, nessa formação discursiva, foi identificada pelo sujeito coprodutor, as feministas aí, né? Como sendo uma formação discursiva sexista. E para lá de sexista, até tem outras questões aí, né? Bom, o enunciador institucional, né? Que a gente pode chamar de Skol aí, então passou a se comunicar, né, de imediato com o leitor consumidor, por meio da cenografia à direita, em meio a uma acusação de apologia ao estupro. Ou seja, então nós tínhamos aí uma leitura, só para dizer aqui que eu não estou dizendo de analista só nós, que fazemos análise de discurso na academia, mas essas duas, essa menina tem a outra, essas duas, vocês podem ver no Google, tem essas propagandas. Elas foram, além da cenografia de efeitos de sentido, acessaram a cenografia, buscaram as DEICs que legitimavam Negra 1 e fizeram uma intervenção, fizeram uma proposta de resistência, né? E a escola atendeu, vamos dizer assim, porque a escola atendeu não é porque ela é bonzinha, porque ela está interessada no consumidor. Então, ela atende, ela não quer, geralmente a publicidade não quer polêmica, né? Diferente do discurso político, por exemplo. Bom, Márcio, eu acho que é isso, eu não sei se eu consegui explicar, mas aí eu abro para questões aí, tá? Tem um slide aí dizendo uma coisa na frente. Isso, é mesmo. E desculpa pelas falhas do nosso... Isso acontece. A gente fica pensando que vai cair, fica até achando que... Sei lá. Acho que vai demorar um tempo ainda para a gente se acostumar a falar na frente do computador e ainda sem saber exatamente se as pessoas estão ouvindo bem ou não, né? A gente vai aprendendo. Porque a gente vai caindo e a gente acha que, será que caiu? Mas será que eu... Bom, vamos fazer assim agora, né? Primeiro, eu agradeço essa contribuição que o Anderson trouxe para a gente da discussão, né? Acho que tem muito a ver com todas as pessoas que discutem a análise do discurso, seja pelas questões colocadas pelo Anderson em função da área, né? E seja as questões colocadas em função da proposta de discussão dele de leitura e a questão da cenografia. Eu, claro, sempre tenho muita coisa para pontuar, né, mas eu queria primeiro, Anderson, passar aqui pela fala, pelo que as pessoas escreveram, para ver se tem alguma questão que as pessoas colocaram. Eu não sei se alguém quiser também usar o microfone para fazer alguma pergunta, fica à vontade. Eu vou, por conta do tempo, Anderson, eu vou te falar o que as pessoas perguntaram aqui do lado, e depois você responde tudo de uma vez, pode ser? Sim, acho que vai ser mais fácil. Então, a Fabrícia perguntou se numa análise de discurso ela vai considerar primeiro o autor para colocar numa categoria de formação discursiva. Então, a pergunta, gostaria de saber se numa análise de discurso eu vou considerar primeiramente o autor para colocar uma categoria
discursivo. A Elisângela pergunta se você poderia comentar sobre a análise do discurso de filme, quais conceitos seriam primordiais. E ela também pede, se possível, comentar sobre a relação entre língua e discurso sobre a perspectiva da análise do discurso. Deixa eu ver aqui, a Roseli diz que a live está rica, que muitas lives sem conhecimento, está na análise do discurso. Na semana ela assistiu uma live do Menguenô, com a Maria do Rosário, Brigolin, isso contribuiu muito com os conhecimentos dela. Está mais fazendo com um depoimento, né, que as pessoas se apaixonam pela análise do discurso e tal. Deixa eu ver agora se tem mais alguma questão. Estão colocando aqui o... A Elisângela retoma a pergunta dela. A Luana pergunta qual a relação da Deixis com a cenografia. E aí, Anderson, como no... Eu já vou fazer só alguns comentários, que você já junta tudo e já faz uma fala só, pode ser? Primeiro, eu queria pontuar, reforçar, né, essa questão da sua fala em relação às várias tendências, né, em análise do discurso, que você diz lá no começo, né, tem a análise do discurso de linha francesa, tem a análise do discurso anglo-saxão, tem a análise do discurso lunar, sei lá, deve ter tantas aí que já deve ter alguma de orientação, né, extraterrestre. E isso é uma coisa que eu sempre falo, sempre reforço, né? Que todas as vezes que eu chamo as pessoas para discutirem comigo, eu chamo independente da, da, da linha teórica, né? Porque a gente está quase transformando a análise do discurso em análise do discurso de autor, né? E não análise do discurso... Tem gente que fala assim, análise do discurso menguenoniana, pechetiana, bakhtiniana, e transforma autor em área. E isso é muito complicado, mas isso é uma coisa que me parece, e você reforça isso, que é muito marcado aqui no Brasil, né? Ainda, talvez na América Latina, que eu já tive contato com alguns outros pesquisadores também de outros países aqui, e parece que é uma necessidade muito nossa, né, de se marcar com qual metrópole a gente está sendo colônia, né? E isso não tem, né? É esquisito, né, demais, né? Você sai do Brasil e você não percebe isso, as pessoas estranham. Claro, porque lá não é colônia, então eu imagino que na Universidade de Portugal, lá que você foi, não falaria, né, que faz análise de linha francesa, né? E a gente precisa parar com isso, né, porque nós somos analistas dos discursos, né? E isso, eu queria destacar isso, e queria destacar também até para falar, né? Você perguntou lá, nós somos interpelados ou lemos pela cenografia. Eu tenho uma tendência a achar que nós somos interpelados, inclusive na academia, porque quando você fala das brigas e dos modos de formação de leitura na academia, também te interpela e te constrói uma identidade para você ver de um jeito que, às vezes, como analista do discurso, você acha que você está fora daquilo que você diz. Você diz que o outro é interpelado como se a gente não fosse interpelado pelos lugares que a gente também ocupa. E também destacar especialmente, né, para as pessoas do meu grupo que estão ouvindo aqui, né, mas claro, para todo mundo, mas é que a gente está trabalhando com a questão das condições de produção, né, e você sabe disso, e todas essas coisas que você colocou sobre Deixis, fundadora, cena validada, são coisas que contribuem muito para a gente pensar a questão das condições de produção. Então agora deixa eu falar para você dar um comentário geral sobre essas questões todas colocadas. Bom, legal, Márcio. Obrigado aí pelos comentários e também pelos comentários das falas aqui. Eu estava... Está travando, Anderson. Você agradeceu os comentários e começou a gravar, a parar. Tem bastante, eu vou falar rapidamente com você. Ah, tá, trava comigo esse negócio, mas tudo bem. Bom, eu só vou então falar rapidamente. As pessoas estão quietinhas aí, né? Não sei se dá para falar todos, mas tem bastante questões aqui, mas eu vou pautar naquela que você falou aí. Bom, a questão, não sei se eu entendi direito, a questão do autor aí, né? Depende, eu fico pensando aqui, eu não sei se primeiro, acho que você tem anotado aí, né? Primeiro a gente deve
Eu acho que a pergunta dela é assim, se para pensar na formação discursiva, a gente deve se pautar pelo autor do discurso. Acho que é isso. Ah, sim. Se Então, Elisângela quiser falar e explicar, ela está aberta, pode abrir o microfone, tá? Mas pode falar. se ela quiser falar, ela quer falar? Não. Não sei, se ela quiser falar, ela chama. Márcio, boa tarde. Anderson, boa tarde. Boa O tarde. Márcio já fez Na uma verdade, colocação, Anderson, que já boa contemplou a tarde. minha dúvida que eu coloquei, porque na questão eu estou fazendo análise, ele falou, eu faço análise já com o Bakhtin, análise de discurso, então ele já contemplou que a gente usa o autor, né? Então era essa minha dúvida, não sei se eu soube colocar na Sim, escrita a entendi. minha pergunta, né? Ah, ok. Ah, entendi, tranquilo. É o autor Bakhtin, né? Entendi. Perfeito. Tá legal. Bom, então assim, a questão do filme, eu acho interessante quem perguntou sobre o filme, eu recomendo assim, a Gregolin. A Gregolin, ela tem uma análise meio que ela é Foucault, né? Essa não tem jeito, a gente acaba caindo nessa brincadeira, né? Mas a Gregolin traz a concepção de Foucault para análise discurso e abre um pouco mais. Eu acho que com a Gregolin dá para a gente pensar um pouco mais a análise de discurso, que é a relação em termos semiótica lá, que ele começa a analisar quadros tal, que dá para fazer isso, mas o filme você tem que ver outras coisas, né? Também, não é só enfim, a gente não vê só a questão verbal, claro, mas assim, tem muitas semioses, né? Para olhar, e não sei se você dava para fazer olhar tudo, né? Mas a Gregolin dá um bom sinal para isso, assim. Inclusive tem uma aula dela, viu, Márcio, no YouTube, que é a fala do Foucault. São 5 episódios assim, de 10, 12 minutos, que é interessante. Ela faz análise de fotos de escolas de 1910, fotos. Muito legal, assim, como ela monta o quadro para analisar esse tipo de materialidade. E aí, quem quiser ver filme poderia dar uma olhadinha nela e talvez não me enganou aquela questão da análise intersemiótica lá, né? E a questão da língua e discurso tem um problema aí que o pessoal vem falando há um tempo, Tá travando, Anderson. que é tratar a discurso com as categorias da língua, né? Explicar tudo aqui, mas talvez alguém me perguntou sobre, voltou, Ah, voltou. agora voltou, mas travou toda a resposta sua. E travou de novo. Alô, 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 Tá me ouvindo, Anderson? alô, voltou? Voltou, agora voltou. E sumiu de novo. Alô, voltou, Márcio? Ah, tá. Ele agora voltou. Para Agora agora voltou. volta. Acho que Alô? voltou. Estou te ouvindo, mas travou. Pronto, voltou. Já chegou para. Foi, saiu. Gente, vamos aguardar só um minuto, ver se ele volta. Acho que a internet lá não deve estar muito boa, não.
Anderson, está ouvindo? Seu microfone está fechado agora. Deu certo aí, não? Deu certo. Bom, deixa eu terminar aqui, porque eu acho que caiu aqui. Agora, dessa vez, caiu mesmo. A minha eu tive que entrar de novo aqui e perguntar. Está travando, não tem jeito. Eu só, então, assim, sobre língua e discurso, para ser um pouco mais sucinto, não dá para comentar aqui, né? Voltou? Agora sim. Pronto. Acho que voltou. Bom, vamos lá. Se travar, você me avisa. Tá. Bom, língua e discurso, eu vou recomendar o texto do Charroudot. Me diga qual é, né? Sua Diga teu problemática. corpus, que eu... Não, me diga teu complicados que eu te digo teu corpus, acho que é isso, né? Perfeito, exatamente. Aí eu acho que tem na internet, depois, se eu quiser, eu passo, mas aí quem perguntou sobre língua e discurso, o Charroudot dá uma luz ali, né? E aí eu acho que a pergunta também, alguém perguntou sobre o Bourdieu, eu posso pôr da onde eu tirei o Bourdieu, eu posso pôr a referência depois, e também a Deixs, qual é a relação da Deixs com a cenografia, né? A Deixs, na verdade, é o acesso é o primeiro acesso à cenografia. Então, assim, toda cenografia tem um enunciador, um co-enunciador, um tempo e um espaço. Essas três coisas juntas é a Deixs. Então, nem sempre a gente, um leitor, por isso que eu estava diferenciando, um leitor nem sempre tem acesso a Deixs. Vou dar um exemplo bem tosco aqui para vocês. Por que será que uma pessoa pobre, muito pobre, na periferia, é de direita? É uma coisa maluca, porque nem sempre ela tem acesso. Quem diz para ela aquilo? Quem é o enunciador? Que lugar que ela está se posicionando? Então, ela não tem... ela fala, né, no lugar do outro, e esse outro necessariamente não é da área dela. Não. Enfim, a gente tem essa questão muito louca, mas eu vejo isso. Por que será que uma pessoa que mais precisa de direito, mais precisa de tudo, volta naquele que não quer dar o direito? É uma questão interessante, talvez o acesso à cenografia poderia mostrar quem fala ali, tá? Eu acho que é isso, se não cortou. Não, dessa vez não cortou. Deu para ouvir até o final. Bom, mas por conta do tempo, Anderson, se você quiser, você pode deixar aí do lado no chat o seu e-mail, e aí alguém que achar e quiser te perguntar alguma coisa, né, quiser te falar alguma coisa, pode te mandar um e-mail, né, imagino, né? Tudo bem? Aí você deixa aí do lado. Até porque, assim, o Anderson tem uma trajetória rica, né, na análise do discurso, e eu acho que quem está aí com dúvidas, né, algumas questões que estão colocadas, pode entrar em contato com ele. Eu queria caminhar para a finalização e agradecer muito ao Anderson por ter participado, por ter se disponibilizado a fazer esse trabalho conosco, né? Muito obrigado, Anderson. E também queria agradecer todo mundo que está presente. Nós tivemos quase 60 pessoas aqui, né? Acho que foi a sexta discursiva que mais teve gente até hoje. Então, isso é muito bom, né? Então, a gente vê que vai dando certo, né? Vi que aí do lado o Luiz colocou o endereço lá do YouTube, né? O link do nosso canal, isso. Também vi que o Reinaldo colocou o título, né, do texto do Charroudot que o Anderson indicou. Então, eu agradeço novamente a todos, né? Acho que em alguns dias lá no SIG os certificados estarão disponíveis. E deixo o convite, né, para todo mundo participar da nossa próxima sexta discursiva, que vai ser no dia 19 de junho, como eu falei com o professor João Bem-vindo da Universidade Federal do Piauí. Então, muito obrigado a todo mundo, muito obrigado, Anderson, muito obrigado, grupo, e até a próxima. Anderson, fica um pouquinho, tá? Vou parar a gravação.